Esse texto aqui diz assim, olha, pode ficar mesmo assentado. Como viviam os convertidos, versículo 42 de Atos 2. Atos 2, 42. Aí os perfumes, esses perfumes que a minha esposa fez estão lá, e do lado tem um irmão vendendo também os púlpitos, muito lindos os púlpitos de acrílico, tem um ali muito lindo de cristal, de vez em quando eu uso. Então lá estão os estandes que você pode participar. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2, 42. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Igreja. Então, o título dessa mensagem é Crescimento de uma Igreja. Facilitando o crescimento de uma igreja. O que Deus não vai fazer e que nós podemos fazer para que a igreja cresça? O que Deus não vai fazer? Tudo aquilo que é responsabilidade minha, Deus não vai fazer. Agora, o que o homem não puder fazer, Deus vai fazer. Por exemplo, Deus nunca mandou Davi enfrentar o gigante Golias. Deus nunca mandou. Nunca. Davi se prontificou a ir. Não teve uma palavra revelada para Davi ir enfrentar o gigante Golias. Isso ele pôde fazer. Se dispor, foi com ele. Eu aceito o desafio de enfrentar o gigante Golias. É muito legal para você ver como que Deus, ele gosta de pessoas que se oferecem. Ele gosta de gente que se coloque à disposição. Davi não era o melhor. Qualquer um que descesse ali mataria o gigante. Podia ser até uma mulher com um batom. Ela jogaria aquele batom na cabeça do gigante, porque está escrito lá que o gigante caiu para frente. Ele tomou uma pedrada na testa, e o certo, a pessoa que toma um murro, ela cai para trás. Davi caiu com o rosto em terra, então foi Deus que derrubou. O negócio é que Davi estava disponível, por isso que está escrito em Romanos, ofereçais a Deus os vossos corpos, como sacrifício vivo, quer dizer, é quando você estiver morto, né? Já não estiver aguentando nada. Então você se dispõe. Deus conta com os disponíveis muito mais do que com os capazes. Porque Deus capacita os disponíveis. Tá? Na minha mocidade, eu era um dos jovens que morava pertinho da favela. Eu e o Carlão, nós morávamos ali. Eu era um dos jovens, se não o mais pobre, um dos mais pobres da minha mocidade. Mas eu era disponível. Eu era disponível, sempre fui disponível para Deus, disponível. Fazer evangelismo de casa em casa, domingo à tarde. Nunca ocupei um cargo na mocidade, nunca. Eu era o carregador de caixas de som da minha mocidade. Eu carregava as caixas de som, eu ia no parque municipal, montava o som, e os jovens mais bonitos, mais capazes, é que chegavam e pregavam. Eu acabava de pregar e eu vinha carregando as caixas. Era assim, minha vida foi assim. Eu parafusava os bancos da igreja. Fiquei sabendo um dia desse que tem uns jovens vindo aqui e tem parafusado os bancos e remendado alguns lugares que esse forro solta. Era isso que eu fazia.
O pastor nunca soube disso, ele foi saber disso anos depois. Então, a questão de Deus é a disponibilidade. Então, você se torna disponível para Deus. E algumas coisas acontecem na igreja para a igreja crescer. Eu tenho ido em igrejas nesse Brasil que não passavam de 100 membros. E depois que a gente passa lá e conversa, orienta os pastores, aí essas igrejas, em pouco tempo, já tem 300, 400, elas dobram. Isso é uma coisa que eu pedi a Deus. Eu pedi a Deus porque eu experimentei muitas coisas ruins no ministério, a ponto de desistir, a ponto de dizer, muitas vezes, chegava chorando em casa. Porque eu fiquei 6 meses sem uma conversão aqui nessa igreja. Todas as noites eu pregando, não tinha uma pessoa que aceitava Cristo. E a igreja, com 150, 200 pessoas, e eram espalhados assim nos bancos, não participavam de todos os cultos. Então algumas pessoas até sugeriram eu passar uma fita, isolando alguns bancos da igreja. E toda semana a gente saindo, indo embora, indo para outras igrejas. Mas aquilo era um treinamento de Deus comigo. Porque as pessoas que mais eu confiava, elas me abandonaram. Quando nós compramos esse terreno aqui, olha, que são 13 lotes, onde nós estamos, de 360 metros quadrados, eu fiz a dívida confiando em alguns empresários da igreja, porque nós temos um outro templo ali embaixo, 4 quarteirões daqui, que nós construímos, onde temos culto todas as tardes, e temos espaço para casamentos. Os casamentos não são feitos aqui, são feitos lá. Todo final de semana tem 3, 4, 5 casamentos, né, pastor Daniel? Então, eu muitas vezes desanimei de tantas cartas que eu recebi, toda semana pessoas pedindo transferências para outras igrejas. Experimentei o abandono, então eu tinha feito o compromisso de comprar esses 13 lotes aqui onde nós estamos hoje, mais ou menos 6 mil metros quadrados, confiando em alguns empresários que a igreja tinha, alguns poucos. E eles foram os primeiros a sair daqui. Foram embora. E deixaram-me com as crianças e com os velhos. Por isso que Jesus falou, cuida dos pobres, porque sempre eles ficarão com vocês. É melhor ter na igreja 100 pessoas que contribuem com R$10 do que ter uma pessoa que contribui com R$1.000. Dá o mesmo valor financeiro para os seus sonhos. Diga amém. Ó. É melhor ter 10 irmãos que entregam o dízimo de R$1.000 do que ter um que entrega um dízimo de R$10.000. Porque costumam que entregam um dízimo de R$10.000 querer mandar no pastor. Você não viu? O Valdemiro não faz essa obra grande de televisão aí com gente pobre. O R.R. Soares faz essa obra grande de horários nobres de televisão com gente pobre. São os R$10, R$1, R$2. A Igreja Universal trabalha literalmente com gente da classe baixa. Os ricos, muitas vezes, Jesus falou assim, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É muito difícil, só que nós, líderes, muitas vezes somos bobos, porque converte um contador na igreja, aí você põe ele, um empresário, para ser o tesoureiro da igreja, ele começa a mandar em você que é líder. Ele pensa que o dinheiro é dele. E pensa que você é o pastor, você é o empregado. Isso já aconteceu comigo aqui. Estou aqui primeiro por causa de Jesus. Segundo, porque eu trabalhava fora, porque se eu não trabalhasse fora, eu tinha morrido. Eu tinha passado fome. Porque pessoas boicotaram o dízimo. Pessoas não davam, porque não gostavam de mim. Então hoje, quando eu vejo, então eu posso falar algumas coisas para você sobre crescimento de igreja. Primeira delas, priorize a pregação da palavra. Primeira coisa, põe a palavra. Na hora do dízimo e oferta, palavra. O pastor falando. Priorize a palavra. Pode ir na sua igreja o melhor cantor. Aqui na igreja tem o David Keelan, tem o Regis Danese, que são aqui da igreja, tem o pastor Marquinhos, tem Jó 42, tem Ronaldo André,
Tem muitos grupos de louvor aqui na igreja, dando do melhor nível que você vê. Mas nenhum louvor aqui substitui a palavra. É a pregação, é a palavra de Deus. Pode ir quem for, o cantor que for na sua igreja, Kleber Lucas, Thales, quem for. O principal não é o louvor dele, o principal é a hora que vai ser a pregação da palavra. E fala isso claro, aqui é a palavra que é o principal. Eu comecei a pregar a palavra, prega a palavra a tempo e fora de tempo. Costuma ir um cantor na igreja e você que é o pastor não prega nem 10 minutos. Aí acontece um show na igreja. Acontece um show na igreja e não, o que liberta é a palavra ministrada, o louvor com palavra. Então nunca substitua a palavra de Deus. Põe a palavra de Deus como principal. Priorize isso na sua igreja, comece a pregar a palavra. Se o louvor tem 30 minutos, dá 40 para a palavra. E aí eu comecei a fazer isso, a palavra. Então aqueles 60, 70 que ficaram, começaram a se multiplicar, porque era a palavra. Era a palavra. Não tem problema alguém vir de fora e pregar o mesmo que você pregou. É até bom, porque confirma o que você pregou. Você viu, o pastor Silas ontem pregou, ele falou, vou pegar um gancho da sua palavra aqui e vou continuar. Eu falei, vai continuar a palavra. Está vendo? Uma sequência. Nós não temos essa preocupação, nem eu, nem nós vamos nos congressos, um prega, o outro prega, a mesma coisa. Tem vezes no congresso que a gente levanta Davi, vem o outro, dá um paulada em Davi, joga Davi no chão, um põe João Batista lá em cima, o outro vem e corta a cabeça de João Batista. É assim, então, o congresso tem essa vantagem. Um não sabe o que o outro pregou. Então, priorize a palavra. Olhe para quem está do teu lado e diga assim, priorize a palavra, olha aí. Tem gente que não prioriza a palavra. A igreja começa a ter confiança. A igreja para de perguntar, o que vai ter hoje? Quem vai pregar hoje? Alguém vai pregar. Às vezes eu fico aqui 2 meses sem pregar na igreja. Às vezes eu fico 1 mês sem pregar. E às vezes eu dou uma bateria de choque. Prego também 1 mês seguido. Segunda coisa que a gente estou pondo aqui, não pela ordem. Se você quiser pela ordem, você vai lá embaixo e compra esse livrinho. Então vamos ver outra coisa. Evangelismo. A igreja precisa ter um projeto evangelístico. Então eu percebi que a igreja Getsemane precisava de um projeto evangelístico. Então chamamos um menino, por exemplo. Fizemos um folheto sobre o valor de uma igreja abençoada no bairro. Chamamos um menino e ele pôs em todas as caixinhas de correio, igual coloca de lote, de loja, de telefone, e um menino desses que cobra R$20 por dia, ele pôs em todas as casas o que uma igreja faz. Olha aí. Então, gente que não gosta de igreja começou a ler o valor de uma igreja com testemunho. Tem igreja que nunca fez um folheto, não sabe, o bairro não sabe o que é aquela igreja. A igreja é conhecida até como Arapuca, porque eles pensam que você está indo para dar dinheiro à igreja. Faça um boletim bonito, falando, isso aqui é a igreja no seu bairro. A igreja começou a se tornar conhecida. E gente que nós íamos falar de Jesus já tinha lido sobre a igreja. Esse foi o segundo passo estratégico. Você, para ser reconhecido, você precisa estar na mídia. Quem não se comunica, está vendo? Dizia, está isso em São Jorge 4,16, Chacrinha, não é? Então você pega isso, vai pegando aí. Outra coisa que nós mudamos. Eu tinha uma introdutora na igreja, os diáconos, e a introdução da igreja era só gente de cara amarrada, só gente feia, revoltada com a vida. Eu tinha uma mulher aqui na introdução da igreja, que ela olhava as pessoas que visitavam da cabeça aos pés, fazia cara de nojo, porque mulher quando quer fazer uma cara de nojo, ela sabe fazer. Ela sabe. Ela olhava, fazia assim. Então, eu não sabia. Quer dizer, muitos pastores não acompanham a introdução da igreja. Não veio um corpo diaconal.
não dão treinamento para as pessoas e colocam na introdução da igreja. Só tem uma vez na Bíblia uma pessoa que se chama Rafael. Rafael trabalhava na porta do templo, ele que punha as pessoas para dentro. Aquele homem estava anos lá na porta do templo, porque não tinha ninguém para colocá-lo para dentro, lá na porta do templo Formosa. Às vezes você tem eu entrei para a igreja batista, eu me converti na Assembleia de Deus, e na Assembleia de Deus eles não me batizavam porque eu jogava futebol, e eu tinha um cabelo meio anelado assim, tipo ovelha, e espalhado assim pela frente, né? E a Assembleia de Deus não batizava. Na minha época, uma pessoa foi excluída da igreja porque ela pôs dentadura. Era pecado, há 46 anos, era pecado o crente usar dentadura. Era vaidade. Calça jeans era de Satanás, eu só tinha uma calça jeans. Tá? Por isso que muita gente hoje fala que é pecado ter cartão de crédito na igreja, uma maquininha, é por falta de conhecimento. Na minha época era pecado dar o dízimo e oferta com cheques. Era falta de respeito. Hoje é a mesma coisa. Tem gente que fala, como é que pode ter maquininha de cartão de crédito na igreja? Você quer ver o valor disso? Quantas pessoas aqui utilizam cheque? Eu, funcionário de banco, mais de 30 anos, hein? Quem aqui utiliza cheque para o seu comércio o dia inteiro? Levanta a mão. 1, 2, 5. Quem utiliza cartão de crédito? Levanta a mão. Olha aí. Você não vai ter na igreja uma maquininha de cartão de crédito? Então a igreja, ela tem que olhar isso. E eu tinha uma mulher na porta da igreja que ela era o maior empecilho para as pessoas entrarem. Porque entrava uma mulher de saia curta, ela falava, não acredito que você veio para a casa do senhor desse jeito. Era a primeira vez que a mulher estava vindo na igreja, a vizinha. Tá? Ela via um casal de namorado entrando de mãos dadas, ela falava assim, vai ficar namorando dentro da igreja? Cadê a Bíblia? Quer dizer, ela era cheia de boas intenções, mas era uma mulher ranzinza, complicada. E um dia uma mulher veio até a porta da igreja e foi entrar, a mulher, melhor situação financeira, parou o carro ali na porta da igreja e desceu de salto alto, brinco, colar brilhante, primeira vez que tinha vindo à igreja. Aí ela falou assim, precisa ser peru assim para entrar na igreja. A mulher com a melhor oferta que ia trazer no altar. Eu custei a convidar a mulher, dona da boutique, quer dizer, ela olhava para si, como ela era feia, machucada, ferida. Porque nós que somos mais feios, a gente tem que tomar mais banho, tem que ser mais educado, mais perfumado. Porque quanto mais feio, a gente começa a andar mais rápido. Menino feio começa a andar com 3 meses. Porque ninguém pega, né? Tem menino que já nasce andando, esse menino fica chutando na barriga, quando sai já sai andando. Menino rio, menino bonitinho é que começa a andar com 2 anos. Seu menino é doente, não é? Porque ele toda hora carrega ele. Eu comecei a andar com 3 anos, apareci lá na sala da casa já. Pergunta para quem está do teu lado com quantos meses começou a andar. E olha, olha aí. Com quantos meses você começou a andar? Tá vendo? Então a pessoa, quanto mais feia, ela tem que sorrir mais, tem que ser mais educada, tem que ter a mão menos asquerosa, tem que ter a unha bem feita, tem que ter as axilas perfumadas, para compensar a cara. Não é todo dia que você encontra a Daisy para transformar, né? Faz um milagre em mim, como a Sara me disse agora, o resto da Nésia, né? Então, olha, eu melhorei a entrada da igreja. Tem igreja que, além das pessoas serem feias, nervosas, quer dizer, essa mulher, foi ela que me deu a dica, da irmã que já estava ali 1 ano. Ela que me deu a dica, ela chegou e falou, pastor Jorge, o senhor sabe uma outra igreja que eu posso frequentar? Eu falei, por quê? Ela falou assim, eu fui lá, mas eu não me vesti adequadamente.
Eu fui com o meu motorista e tal, e uma mulher lá na portaria falou para eu ouvir que eu parecia uma perua. Falei, como que é ela? Como que é essa mulher? Aí ela me deu a dica. Aí eu vim, tirei a irmã, que gosta muito de trabalhar, dali e coloquei ela lá no fundo. Porque ela queria trabalhar. Aí eu a tirei daquele lugar. De repente você é um pastor que está aqui, um líder, e você não está percebendo estas coisas. Você não está percebendo que você tem uma secretária sem educação no telefone. De vez em quando eu ligo para cá. Eles não sabem que sou eu mudo a voz. Alô, queria falar com o pastor Jorge. Ele está aqui não. Fala assim, olha, porque antes eu pergunto o nome da telefonista. Tá certo? Às vezes nós perguntamos, segredo do coração agora, eu e o pastor Kleber, eu falei, faz umas ligações, para saber como estão os atendimentos, para ver se a pessoa tem interesse. Talvez você nunca fez isso. Você não sabe nem como que as pessoas recebem os outros na sua igreja. Tá vendo? Então você vai trabalhar, isso aí já é um outro ponto maravilhoso. Outra coisa. Aí nós fomos organizar o culto. Horário na placa da igreja. Estava 19 horas, o culto começava às 19h30. Porque as pessoas não chegavam cedo, porque o pastor não começava o horário certo. O pastor não começava o horário certo, no horário certo, porque as pessoas não chegavam. Então ficava o gato e o rato. Aí eu falei, eu vou moralizar esse negócio. O culto vai ser às 19 horas, a primeira vez. E às 19 horas já estava a equipe de louvor, e o culto vai terminar às 21 horas. Então, de 19 às 21 horas, 2 horas de culto. 30 de louvor, 30 para os demais atos, e 1 hora para a palavra. A igreja, Deus começou a pôr pessoas dentro da igreja. Porque ela tinha horário de começar. Tinha horário de terminar. Às vezes eu estou assentado aqui no culto, e o pregador está ali pregando, e ele vira para mim e diz assim, ô pastor Jorge, eu preciso de mais 15 minutos. Daí eu falo, não dá não. Se você não conseguiu falar em 1 hora que você tinha que falar, pode fazer a oração, depois você volta. Por quê? Porque tem a esposa que o marido não é crente. Tem a pessoa que vai pegar um ônibus para longe. Tem a pessoa que já veio para a igreja com problema, deixando acusações em casa, deixou uma criança, tudo programado. Ela vem para a igreja, não tem horário de começar e nem de terminar. Aí quando eu comecei a organizar a igreja, ministro de louvor, vamos organizar a igreja, o juízo de Deus começa no altar. Em vez da pessoa louvar, ela só falava. Olha, irmão, você que está com a cara fechada aí atrás, vem cá para frente, senta. Isso não é função do ministro de louvor. A função do ministro de louvor é igual o garçom, é servir o louvor. Não é o garçom chegar perto de mim e falar assim, hoje está com a cara que precisa de comer jiló. Você já falou para um garçom, você chegar chateado, o garçom fala, olha, o senhor está com cara que vai querer hoje vodka com limão. Não, o garçom chega e pergunta, o que o senhor quer? Ele serve. Então, por isso que o pastor Marcos, que participou do Ministério de Louvor, Coinonia, por isso que é importante você trazer os seus jovens para o Ministério de Louvor. Por isso que é importante você participar disso. E aí, o ministro de louvor tem que adorar. Sabe lá por que a pessoa quis sentar lá atrás sozinha? Às vezes o cara está com ar preso. E tomou um flagaço. Ele está soltando gases. Ele não quer ninguém perto. Ele quer a palavra de Deus, mas está soltando gases. Você vai encher o saco do cara e mandar ele sentar na frente? Olha para você ver. Olha que falta de sabedoria. Vem para cá, irmão. Fica sozinho aí não. Ele fala, mas você já viu? Eu tenho certeza que você já viu a pessoa levantar e sair embora. Fala, não, eu vou prejudicar vocês aí na frente. Aí o cara prefere ir embora. Você está vendo o crescimento de igreja? O que é? Tem gente que gosta de sentar à frente, outro gosta de sentar mais sozinho, outro gosta de sentar mais atrás, outro gosta de ficar com a esposa, porque ele gosta de fazer comentários sobre o sermão, ele é participativo. Está vendo? Ele gosta ele não consegue ficar só, ele escuta uma frase, ele fala, está vendo bem, olha que legal, vamos anotar isso.
Então não é todo mundo que conversa na igreja que está possesso, que está atrapalhando o culto, não. A pessoa faz um comentário, porque às vezes teve uma discussão em casa, eles vieram, estão conversando. É diferente do casalzinho de namorado, que a menina está ouvindo a pregação e o cara fazendo cosquinha no pescoço dela. Eu estou falando que a gente tem que aprender, o ministro de louvor, cada coisa no seu lugar certo. E esse Rafael na Bíblia, única vez, pode procurar Rafael, ele convidava as pessoas para entrar. Jesus Cristo disse assim: eu sou a porta. Quem entra por mim, sai, encontra e achará pastagens. Então, o porteiro é tão importante quanto o pregador. Então, outra coisa, vamos organizar o ensaio do baterista antes do culto. Olha como que a igreja começou a crescer. O baterista chega meia hora antes, senta na mesa, ou melhor, na bateria e começa. Eita, o rapaz do som, ninguém chegava no horário. Tinha pessoa que falava: pastor, eu quero até chegar no horário, mas não tem condições, eu fico possesso ali. O cara tira toda a espiritualidade minha, tá vendo? Aí você arruma a casa, então o grupo de louvor, você começa a organizar, você organizou a introdução, você agora organizou a casa, você agora organizou o andamento do culto. Quem matricula o filho na escola é o pai ou é o próprio aluno? O pai. É o pai que matricula. Aí Deus fala: agora dá para eu colocar ali, matricular, porque tem horário. Porque agora tem graça no lugar, agora tem princípios, tem a minha palavra. Agora não tem só coisas complicadas, agora tem a minha palavra. Eu vou começar a colocar meus filhos e matricular os meus filhos naquela igreja. O pastor, às vezes, ele mesmo sem ter mensagem quer pregar. Ele não dá chance a ninguém. Ele não dá oportunidade para ninguém. Só ele que prega. E não é importante. Por exemplo, o pastor Davi, o Davi lá acabou de pregar, trazer uma mensagem ungida. Uma mensagem eu estava ouvindo ali na minha sala, pela televisão, assistindo, uma palavra de unção. Por quê? Porque de vez em quando ele prega aqui, o pastor Daniel prega. Tem igreja que é só o pastor. É só ele, mas ninguém numa diversidade. Mulher não sobe no púlpito. Aqui vocês viram a Luzia, prega com muita unção. E eu assentado ali, ouvindo muitas vezes. Minha filha já pregou, a Daniela está ali. A Isabela já falou. Outros jovens já falaram aqui, cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque é importante o pastor também estar assentado para ouvir. É importante o pastor valorizar quem está ali ministrando. Aí Deus começa a ver que você valoriza o culto. A igreja começa a ver que você tem uma caneta e você está anotando as coisas que estão sendo ditas ali. Aquilo é importante para você. Então a Bíblia diz assim: torna-te o padrão dos fiéis. É o que o Davi usou o texto aqui de Tito. Porque as pessoas serão iguais a você. Você está fazendo discípulos. Gente que irá te copiar. Outra coisa que foi fundamental para o crescimento dessa igreja, porque hoje nós somos 26 mil membros, só tem uma linha de ônibus aqui. A maioria das igrejas grandes aqui tem 300 linhas de ônibus que passam em frente. Essa aqui, uma linha de ônibus. Para vir para essa igreja, tem que amar o pastor, tem que amar a igreja, tem que fazer algum esforço para vir aqui. Mas eu conheço as ovelhas também. Me dá essa graça, Deus, de conhecer também as pessoas. Porque cada dia a pessoa está aqui, sempre. Agora, uma igreja flutuante, que as pessoas estão ali, é igual quando vai um pregador na igreja. Eu já vi igrejas assim: vocês são membros da igreja, sai para os visitantes. Eu não falo isso não, eu falo: fiquem vocês assentados. Eu trouxe o preletor para vocês. O visitante providencia uma cadeira para eles ali atrás. Mas essa turma minha aqui vai comer o melhor. Eles vão comer o melhor. Que eu trouxe o preletor não é para o visitante, eu trouxe para a ovelha da igreja. Para esse povo. E comecei a alimentar as ovelhas que tinham aqui.
Comecei a cuidar das ovelhas, dar honras a elas. Comecei a dar privilégios para elas, a honrá-las e não honrar quem vinha aqui visitar. Aí Deus começou a colocar pessoas aqui. Então isso é interessante. Fomos até o departamento infantil. As professoras do departamento infantil, parece que era um concurso para o filme do Frankenstein. Tinha menino que não ia. Se você não comer abóbora, eu vou mandar você para o departamento infantil da igreja. O menino comia abóbora crua. Se você não ficar na salinha, eu vou contar ao pastor Jorge. Eu era o demônio. O menino em casa não queria estudar. Vou contar para o pastor. Então, os adultos foram orientados. Vamos trabalhar as crianças agora. Vamos trabalhar as crianças. Porque Deus, Ele ama as crianças. Jesus Cristo disse, deixai vir a mim os pequeninos. Vamos lá. As professoras feias, mal vestidas, bob, rolim, feia. Então vamos mudar isso aqui, vamos dar um curso e vamos melhorar essas professoras. Vamos comprar uma camiseta ali de R$10 na loja americana ou na lojinha ali. Vamos pôr uma roupa nas professoras. Então o departamento infantil tem agora essa roupa que nós compramos ali. Não tem nem nada escrito ainda, isso aqui é coisa de 30 anos atrás. Vamos melhorar isso aqui, vamos caprichar. Salinhas, vamos pôr uma tinta e vamos pôr uma decoração nessas salas. Vamos pôr uma televisão aqui de 40 polegadas para os meninos. Vamos investir, vamos usar flanelógrafo. Vamos orientar as professoras para elas poderem dar uma lição bem dada. Aí Deus encheu a igreja de crianças. Deus começou a pôr pessoas na criança. Tem igreja que são os mesmos ministros de louvor. Não tem oportunidade para um jovem, não tem oportunidade para um grupo musical, não tem oportunidade para ninguém. A mesma coisa na área do departamento infantil. Aí Deus também não coloca as pessoas, você vai ficar com aquelas pessoas sempre. Resultado, uma menina de 12 anos, há 10 anos atrás, era raquítica e não tinha seios. Hoje, uma menina de 12 anos, é um varapau de menina assim já. Cresceu. Todos os nossos filhos são mais altos do que nós, principalmente os filhos homens, não é? As filhas mulheres são maiores do que as mamães. Então, uma criança de 12 anos hoje, ela já sabe muito mais do que os adultos, em termos de tecnologia. Então, vamos investir, vamos equipar as salas, vamos melhorar as professoras, vamos colocar, na época era vídeo, como é que chama? Videocassete. Aí os pais começaram a trazer. Ô mãe, eu quero ir para a escola. Mãe, eu quero ir para a igreja. Ô mãe, os filhos começaram a trazer os pais. Mas agora, olha outra coisa que fez o crescimento dessa igreja se tornar muito grande. Nós, na época de carnaval, na época de algum acampamento, saíamos para procurar um sítio. Aí não tinha sítio. Algumas vezes o irmão oferecia, olha, eu tenho um pedaço da minha fazenda que eu dou para vocês um descampado. Mas não tem jeito de tomar banho, tem que ser na mangueira, com água. Tem que ser num canequinho. Eu falei, vamos comprar um sítio. Vamos ver um sítio aqui afastado de Belo Horizonte. E um irmão da igreja tinha um. Aí nós compramos o primeiro sítio. A piscina tinha 2,5 metros por 3. De plástico, sobre a terra. Cada um tinha uns 100 jovens, cada um enfiava o pé um pouquinho. Mas isso aí já deu. A nossa igreja agora tem uma sede campestre. Agora tem. Aí tinha lá um murundum, entrou o trator, fez um campo. A turma, eu junto com eles, vamos fazer um campo. Fizemos um campo, arrancamos a grama lá dos outros lugares e fizemos um estádio. Legal, um campo. E aí ficava todo sábado futebol. Aí depois fizemos a piscina. E a turma dormia do lado de fora da casa que tinha. Mas agora a igreja tinha uma sede campo. Hoje são 100 mil metros. Não perde para nenhum clube aqui de Belo Horizonte.
Tem tudo, tem lugar para casal passar a lua de mel, tem os quartos com frigobar, com televisão, ar-condicionado, tudo, tem alojamento para mais de 1.500 jovens. Aí o que Deus fez? Agora eu posso encher essa igreja de jovens. O culto tem horário de começar, horário de acabar, tem um departamento infantil, tem um casal capaz para cuidar dos adolescentes, tem agora um líder do departamento infantil, não deixou de ser restos. Agora eles têm um lugar onde tem um congresso para a mocidade, tem agora um salão para adolescentes, tem as salas para crianças. E o berçário? O berçário da igreja era aqueles berços que o neném já tinha 22 anos e que a mãe trouxe para a igreja. Tinha algumas gradezinhas, tinha outros lugares que não tinha grade, que o neném caía. Aí eu fui ali e quebramos aqueles berços velhos todos, jogando tudo. O colchão já tinha 1 ano que estava aí, estava encharcado de xixi do outro menino, que a mulher ganhou, que já tinha 12 anos o menino. A espuma estava dessa finurinha, com plástico por fora rachado, que beliscava o menino. Então vamos arrumar o berçário. Aí começou um processo de gravidez na igreja. Os irmãos se animaram, porque agora tinha um berçário na igreja. Diga amém, talvez é isso que esteja faltando aí na nossa igreja, não tem um berçário. Aí, minha mulher pode engravidar? Tem jeito? Tem, nós engravidamos. Vamos alugar uma sala para a mulher poder amamentar. E ela participar do culto. Olha a igreja, você prepara um ambiente, alarga o espaço da tua tenda, porque eu, o Senhor, a encherei. Olha, Deus é que vai encher, ó. Todos os dias irão sendo acrescentados. Então, tem gente que chegava, eu estou batendo e voltando assim, aí eu queria cantar porque eu ensaiei para a honra e glória do Senhor. Pode cantar na sala de oração. Ali em cima tem que ensaiar. Tem que ensaiar. O rapaz que vai ministrar o louvor, tênis todo avacalhado, barba toda avacalhada, não. Vamos comprar para você um blazer. Vamos dar uma arrumada na sua cara. Berçário, vamos dar uma arrumada na cara. Agora vamos ver o banheiro da igreja. O banheiro da igreja, nós estamos agora quebrando, depois desse congresso, nós já não está tendo tempo nem para reformar, nem para reconstruir, porque nós temos 7 cultos no domingo. Começa às 7h45 o primeiro culto, termina às 22h30. Cada 2 horas e 2 horas tem um culto aqui na igreja. Está complicado. Nós temos um terreno aqui na Cristiano Machado, 26 lotes, que nós estamos com o projeto tudo já para começarmos, né? Com orçamento até da Precon aqui, para fazermos um negócio grande. Mas não tivemos tempo, mas tem banheiro de igreja. Está certo que você não vai à igreja para ir ao banheiro. Mas tem igreja que não tem nem banheiro. Né? Tudo feio, tudo avacalhado. Uma caixinha. Hoje o preço de uma descarga é mais barato que uma caixinha daquela de plástico. Então o pastor, você, o zelo da casa de Deus deve nos consumir. Você deve se preocupar com isso. Você deve olhar isso na sua igreja. Você deve, que você não olhe, mas você deve ter alguém que dê uma olhada. Porque o pastor também não consegue ver tudo, mas ele tem que ter uma pessoa para olhar isso. E você tem que uma hora ir lá para ver. Porque não é só você chegar na frente da igreja, porque senão Deus também não vai pôr as ovelhas ali. Não vai colocar. Então eu já falei tantas coisas. Vamos ver uma aqui. Pastor fazer visita. Daqui a pouquinho nós já vamos orar. Pastor fazer visita. Nessa igreja aqui, eu não passo uma semana sem visitar pelo menos 4 famílias. Na casa de vários. Principalmente se for doente. Principalmente se for doente. Então eu tenho o costume de visitar. Eu gosto de visitar. E eu não programo a visita também não. 90% delas, eu chego lá na casa, na empresa do irmão, no escritório, pobre, rico, eu vou, eu chego lá, e digo, olha, eu vim aqui só tomar um cafezinho, só vim fazer uma oração com vocês. Pastor, são grandes experiências, porque a igreja, ela quer ver se o pastor é pastor, se você é pastor, porque eu tenho
uma segunda função bíblica, que eu sou evangelista. Eu não tenho vergonha de falar de Jesus em qualquer situação. Eu não tenho. Eu acho que se um político, ele põe um outdoor, se um político põe carro com o outdoor dele, com o rosto dele, se um político faz painel, se nós temos aqui na igreja um deputado federal. Então, se um político não tem vergonha de dar um folheto dentro de um elevador, por que eu vou ter vergonha de falar do meu Jesus? Então, eu sou um pastor que gosta de falar de Jesus. Então, o meu segundo talento é ser evangelista, mas o principal que Deus me deu, o dom, é pastorear. É ir lá numa casa. É chegar numa casa onde o marido, ele diz que não quer deixar a mulher dele mais vir à igreja. Ele fala que vai matar, que vai agredir, que a mulher dele está dando dinheiro para a igreja. Mas quando o pastor chega lá, é diferente, ele trata bem. Pastor, que legal. Eu me lembro uma vez que eu fui numa casa, e a mulher, sentamos assim, ela cheguei, tudo bom, senhor? Ele, tá. Aí a hora que assentamos, ela falou assim para o marido dela, fala agora que o pastor é ladrão, que eu estou indo na igreja para dar dinheiro. O homem não sabia onde enfiar a cara e nem eu. Ainda bem que ele era mais fraco. Mas eu já passei esses apertos, né? Mas agora eu oriento. Quando eu chegar na sua casa, fique calada, irmã. Faz um favor para mim, fique calada. Deixa Deus me usar. Deixa Deus fazer a obra dele. Então, isso é muito importante, o pastor na casa. Então, eu comecei na época da igreja, você lembra aí que eu falei que quase ninguém se convertia aqui na igreja, aí eu comecei a ir na casa das pessoas. E chegando lá, eu ganhava o parente para Jesus. Então o projeto era o pastor em sua casa. Toda segunda-feira eu ia para a casa de alguém, com violão, a Glenda, minha esposa, tocava violão, o Mário Fofoca, lembra do Mário Fofoca? Fumava tudo, mas na hora do culto ele parava de fumar, falava, vai você mesmo. Pastor, eu estou fumando 2 maços. Eu falei, olha, não, pelo menos 1 hora antes você para de fumar. Ele já tinha aceitado a Cristo, mas ainda não tinha sido liberto. Tem isso também. Tem que ter esse processo. Tem gente que é liberto na hora, tem outros que tem um processo. Mas no culto nos lares ele ia, cheirando cigarro. Aí depois de uns meses ele falou, pastor, olha, já estou fumando só 1 maço. Eu falei, isso aí, vai firme. Vamos continuar. Meu ministério é o culto nos lares. Ele tocava 3 corinhos só. Eu só confio no Senhor, põe tua mão e vencendo vem Jesus. Eram os 3 que eu sabia. Então, quando minha mulher não podia ir lá, estava mal. Até hoje ele está na igreja, sem um cigarro. Está vendo? É assim. Então, igreja é isso. Tem gente que converte na hora e é liberto de tudo. Tem gente, você não vai pôr ele para tocar aqui no altar. Mas numa brecha dessa aí, ó, que ele está sempre disponível, ele vai. E Deus vai usando, porque você é pastor. E a última coisa que eu quero falar para vocês é você não deixar. Eu pregava e do lado ficavam o púlpito cheio de pastores. E cheio de diáconos. E mexendo no nariz, bocejando. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou descer essa turma. E vai ficar no altar o pregador e mais um assessor, uma coisa assim. Porque tinha gente que ficava dormindo. Então eu dei uma geral no altar da igreja. Você que dorme para lá. Você que cara fechado para lá. Você que não gosta de mim para lá. Vai descendo. E vamos deixar o nome de Jesus lá no altar. O nome de Jesus. Vamos deixar Jesus. A igreja, logo naquele ano seguinte, eu batizei 154 novos membros. 154, com essas mudanças. E a partir dali, tem 30 anos, 31 anos, que nós temos por semana aqui 250, 200 decisões. Temos uma média de 200 batismos por mês, 300 batismos todos os meses. Eu fui obrigado a abrir 54 missões Getsemane
espalhadas em Belo Horizonte. Está tendo esse culto aqui agora, tem 50 missões Getsêmanes, algumas com 1.000 pessoas, com 700 pessoas, porque aqui só cabem 5.000 pessoas, estão lá. Quando nós adotamos esse critério. Quando nós começamos a fazer isso. Então você pode mudar também. Você pode mudar. Eu termino o culto com as crianças aqui no altar. Por quê? Porque tem igreja que parece que criança são demônios. Que criança não tem vez. Que adolescente não tem vez. Que a mocidade não tem vez. Que eles estão ali, que é um peso para eles. Então o Davi, por que ele prega com tanta desenvoltura? Por que outros jovens, por que o pastor Marquinhos pregou domingo passado, eu assentado ali, dezenas de pessoas se converteram? Por que o Léo China prega? Por que o Daniel prega? Onde o Daniel vai, eu não posso ir, o pastor Daniel vai por esse Brasil, por esse mundo, onde eu não posso ir, que eu venho diminuindo as minhas viagens. E o Daniel viaja, e eles dizem, pastor, não precisa se ouvir mais não. Por que a igreja está assim? Por que Deus faz o crescimento? Porque tem folhetos ali no hall de entrada. Porque tem evangelismo no rádio. Tem na televisão. Porque Deus vai mandar o recurso. Você primeiro tem que ir lá na emissora de rádio. Não dá para pagar uma semana, um mês ou todo dia. Começa com 1 minuto. Começa com 5 minutos por semana. Começa com um projeto, ainda que seja pequeno. Porém, como Davi disse, com uma visão lá para frente. Mas você começa dando os pequenos passos. Você não começa grande. Os grandes rios não nascem já grandes. Eles começam com pequenos filetes e nascentes. É assim que você faz. Você melhora. Nós temos 20 pessoas que saem para os velórios de Belo Horizonte. É o maior projeto dessa igreja, é nos velórios, que mais produz conversões. Porque a Bíblia diz que é bom falar de Deus onde há morte, onde há luto, porque todos prestam atenção. E há 25 anos atrás, Deus me pôs no coração o desejo de ter evangelismo nos velórios. Porque todas as vezes que eu vou em um velório, eu entro em um box, aí a outra família me chama, a outra me chama, e a outra me chama. Eles já levaram o defunto que eu fui visitar, já levou. E eles não, pastor, vem aqui, o senhor pode fazer uma oração, porque o padre não pode vir, porque o padre cobrou. Então, todas as vezes que é assim, eu vou e fico lá 2 horas, 3 horas, nem sei quem morreu, mas eu faço um culto lá para eles. Gente que nunca me viu. Aí eu falei, Deus, eu vou fazer o seguinte, como morre gente todo dia, toda hora, eu vou chamar 2 mulheres da igreja aposentada, Maria Geralda, levante a mão, Maria Geralda, e a Sueli. Sueli está aí? Sueli está aqui, ela está sempre aqui. Aí chamei as 2, falei, vocês vão para o velório, está aí a Sueli? Cadê ela? Lá atrás, olha. Falei, vocês 2 vão para o velório, uma mais velha e uma mais jovem. Aí vocês não precisam falar nada, chega no velório, procura saber quem é o pai, quem é a mãe, quem é a esposa, vai lá e cumprimenta e fala assim, nós somos missionários da Igreja Batista de Getsêmani, nós podemos fazer uma oração por vocês, podemos ler um salmo? Pode sim, perfeitamente. E nós vamos deixar um folhetinho aqui, com o telefone da paz, e aqui o endereço da Igreja Batista de Getsêmani, nosso pastor Jorge Linhares mandou aqui. É mesmo, é, então... Deixa lá uns folhetinhos onde você passar a eternidade, aqueles da Sociedade Bíblica Colorido, deixa lá uns 30. No outro dia, os telefonemas na igreja. Pastor, apareceram 2 missionárias aqui, e na hora que eu estava no maior desespero, elas me deram uma palavra de conforto. Que hora que é o culto aí, além dessa aqui? Então, hoje, são 20 que saem todos os dias para os velórios de Belo Horizonte. Qual parente? Todo dia tem alguém aqui que veio na outra semana, porque morre gente segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Morre homem, mulher, criança, pai, mãe, esposa, marido. Sabe quantos jovens morrem em Belo Horizonte todo final de semana? 25 jovens entre sexta e domingo à noite. 25 jovens morrem em Belo Horizonte, resultado de drogas e de acidente de carro. Elas vão no velório. As famílias estão todas tristes e deprimidas.
elas falam do amor de Deus, eles se convertem e vêm para a igreja. Então Deus vai te dar estratégias. Todos os dias. Quem acrescentava na igreja nesse texto que nós lemos de Atos 2? Deus acrescentava. Por quê? Porque tinha um lugar para receber. Abre suas mãos, eu quero orar por você. Talvez você fique querendo ser igual outra pessoa. Amanhã eu continuo uma palavra nesse sentido sobre cobertura espiritual, amanhã de manhã. Mas hoje eu queria que você abrisse as suas mãos. Abre a sua mão. Fala, Deus, me dá estratégias. Me dá, Senhor. Me dá, Senhor. Me dá a condição, o Senhor deu ao pastor Jorge. E isso tudo, irmãos, eu fazia trabalhando meio horário fora. Eu tinha parte da manhã livre. Eu pegava serviço no banco 1h da tarde. Saía do banco às 7h da noite. É muito importante você saber disso. É muito importante você saber que você tem que trabalhar. E Deus começou a nos honrar. Como fazer minha igreja crescer? Começa com você. Você crescendo como você veio aqui. Você pondo folhetos na porta da igreja. Você ensinando o povo a evangelizar. Você tendo um culto agradável, de tal maneira que as pessoas possam levar os seus visitantes. Não é rir da igreja católica nem dos católicos. Não é rir da pessoa que é ateu. É você ter uma palavra para o católico. Ter uma palavra para o ateu. Ter uma palavra para o espírita. Porque se você ficar ridicularizando as religiões, Deus não colocará pessoas daquelas religiões para ouvirem você. Você prega a palavra. Para de ficar contando piadas. Brinca sobre um futebol, uma coisa assim, o que for, só para descontrair. Mas na hora da palavra, entra com a palavra de Deus. Porque ela é que esmiuça a penha. Ela que penetra até a divisão da água, da alma e do espírito. Juntas e medulas. Ela é a água que lava o pecador. E o sangue de Jesus é invocação para aqueles que confessam os seus pecados e se arrependem. Deus trouxe você aqui para você ver que você é muito melhor do que você imagina que você seja. Para você sair daqui e dizer assim, eu vou montar um grupo de jovens lá na igreja. Eu vou deixar uma vez por mês a mocidade dirigir o culto lá na igreja. Eu vou deixar o culto para as senhoras da igreja. Eu vou entregar o culto para os adolescentes um dia na igreja. Eu vou pôr os meus pastores auxiliares para pregarem e eu vou ficar ali ouvindo e valorizando. Eu vou buscar uma palavra viva. Eu vou ser uma pessoa mais agradável. Eu vou olhar os introdutores da igreja. Eu vou olhar o departamento infantil. Eu vou me preocupar com um lugar onde os meus jovens possam se acampar. Não sair procurando, atirando para todo lado na época de carnaval ou de um feriado prolongado. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, dá estratégias, dá, Senhor, condições para pessoas que estão aqui. O Senhor sabe quem é rico no bairro. O Senhor sabe quem tem dinheiro. E o Senhor pode colocar em igrejas pessoas que têm dinheiro, mas não para que sejam bajuladas, não para que sejam super honradas, não para que através delas os outros sejam menosprezados. Eu prefiro, Deus, gente quebrantada do que gente milionária. E obrigado porque o Senhor tem colocado aqui homens ricos, gente que tem dinheiro, mas tem colocado também pessoas que não têm onde dormir, não têm onde reclinar a sua cabeça. Continua nos fazendo crescer. Eu prometo para o Senhor que eu continuarei dando o melhor de mim para a tua obra. Eu continuarei visitando o órfão, a viúva. Eu continuarei cuidando de todos aqueles que o Senhor colocar aqui. Obrigado pela equipe que trabalha comigo. Obrigado por minha família, que muitas vezes é sacrificada. Obrigado a Deus pelos familiares dos obreiros, dos pastores, das pastoras. Obrigado, Senhor, pelos projetos. O Colégio Batista Getsemane, que tem 6 anos que coloca aqui todos os anos 70 profissionais de arquitetura, de psicologia, de engenharia, de medicina, de advocacia, de assistência social. Oh Deus, muito obrigado por todos que trabalham no telefone da paz, pelo corpo diaconal, pelos jovens, pelas crianças, por aqueles que dedicam, por essa equipe
que está aí trabalhando com os segredos do coração voluntariamente. Obrigado, ó Deus, porque tem gente que vai sair daqui, vai melhorar a fachada da igreja, vai melhorar o hall de entrada da igreja, vai pôr um lustre na sua igreja, vai pôr um carpete lá no altar, vai comprar um púlpito de acrílico ali embaixo, bonito, vai pôr algumas flores lindas diante da igreja. Tem gente que vai sair daqui e vai dizer: eu vou colocar um painel eletrônico lá na igreja, eu vou mudar a igreja, porque Deus me mudou, porque Deus me mudou. Eu encerro dizendo: se Deus mudar você, Ele muda tudo em sua volta. Dá um aplauso para Jesus, dá, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, fica em pé e dá glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Dá um aplauso forte para Jesus, dá. É possível sim. É possível Deus acrescentar em seu ministério. É possível sim. É possível. Bem forte para Ele. Aleluia. Diga aí somente as vozes femininas. Somente as vozes femininas. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Somente os homens. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Todo o povo de Deus dá uma só voz. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Vamos lá. Glória ao Pai. Mais uma vez, todos juntos. Aleluia. Dá um abraço em quem está do seu lado aí, olha, dá um abraço.